já começa a se desenhar no cenário da extrema-direita brasileira o nome de Nicolas Ferreira como um grande nome. Nicolas Ferreira foi um dos maiores, ou se não o maior cabo eleitoral do estado de Minas Gerais, elegeu muitos vereadores que ele saiu pelas ruas fazendo campanha, elegeu Belo Horizonte também, conseguiu fazer o que fez na questão do Pix, independentemente de ter robô, IA, foi um engajamento monstruoso e tem sido apontado pelo meio evangélico também como um forte nome na esfera política e algumas vezes já, duas com certeza, em Copacabana e na Paulista, foi chamado por outros parlamentares bolsonaristas de Novo Davi. Esse é o termo que usaram para definir Nicolas Ferreira. Teve ainda um deputado que disse que não era o rei Davi, mas era o Davi jovem que derrotou o Golias e que virá se tornar o rei Davi. Então eles trabalham com essa analogia. E eu quero, pastor, para começar nossa conversa, colocar aqui uma fala do pastor Ed René, porque eu gostaria muito da sua opinião, porque me parece que é por aí mesmo que as coisas estão se desenhando. Mas vamos ver aqui o que o Ed René está falando. Deixa eu colocar aqui na... Já está, 1,25. Vamos lá. Mas eu penso que nós precisamos fazer afirmações mais contundentes das nossas identidades. Então, eu tenho dito, olha, todo mundo é bem-vindo, mas saiba que... Eu fui num pequeno grupo da IBAB, por exemplo, e eles reclamaram que nós trouxemos para falar sobre população e movimento sem terra e sem teto, duas pessoas do ativismo popular. E aí, pastor, e o outro lado? Eu falei, que outro lado? Você quer que eu traga quem na IBAB? Como é aquele carinha lá da tua terra? O Nicolas Ferreira? Quer que eu traga o Nicolas Ferreira na IBAB? Quer que eu traga o Caio Coppola? Quer que eu traga o pessoal da Jovem Pan aqui na IBAB para um painel? Nunca. Nunca vou trazer. E a pluralidade? Pluralidade é uma coisa, falta de identidade é outra coisa. Até aqui eu acho que já está bom, a gente pode trazer o resto em outros momentos, mas aí isso aqui foi só para ilustrar para uma questão que eu quero ser o mais franco possível com o senhor. Os pastores não fascistas, e eu não estou falando aqui que são necessariamente progressistas, mas os pastores não fascistas, os pastores não bolsonaristas, estão se pronunciando de maneira suficiente ou eles devem se pronunciar de uma maneira contundente? O seu papel não é esse, eles devem ser o braço de apoio da democracia para combater os pastores fascistas ou esse não é o seu papel? Como é que o senhor vê este cenário em que um lado evangélico se manifesta forte e o outro lado, quando tem uma manifestação como essa do Ed René, nos parece assim uma exceção, nos parece assim que bom que se manifestou, como às vezes a gente vê o senhor se manifestar, a gente vê o Ricardo Gondim se manifestar, a gente vê o Sérgio Duzilek se manifestar, mas parece que a gente vê pouco desse campo não fascista dos pastores. Então, se o senhor puder abordar na sua explanação essas duas situações, o Nicolas Ferreira em si, da forma que está sendo tratado, e se está faltando um pouco mais de manifestações dos pastores não fascistas. Mais uma vez, muito boa noite. Bem, não há como anunciar a verdade, estou falando agora como pastor, né, como quem acredita na verdade do Evangelho, sem denunciar a mentira. Então, são dois lados muito importantes, duas facetas muito importantes do ministério pastoral. E esta faceta, caracterizada pela denúncia, é o que nós vamos chamar de ministério profético. O que os profetas no Antigo Testamento faziam? Eu me refiro a Isaías, Jeremias, Ezequiel, Obadias, e Amós, e Malaquias e tantos outros. Eles anunciavam qual era a vontade de Deus, mas também pegavam pesado, denunciavam, sobrava para o rei.
sobrava muitas vezes para a casta sacerdotal. Mas eles pagaram um preço muito alto por isso. Talvez esta seja a razão, professor Viaro, porque muitos pastores que não são bolsonaristas preferem se calar, porque sabem que vão pagar um alto preço. E que preço eles vão pagar? Eles vão ser boicotados, vão deixar de ser convidados para participarem como preletores em congressos, em eventos. Eles serão muitas vezes acusados de serem falsos profetas, vão ter que carregar a alcunha de hereges, tudo por não se dobrar a esta agenda de poder. Infelizmente, pastores do calibre aí do Ed René e dos mencionados por você, professor Viaro, infelizmente eles estão cada vez mais raros. Então, uma grande parte se associou à extrema-direita e uma parte, apesar de não ter se associado, tem sido cúmplice, porque se calam. Há uma passagem onde o apóstolo São Paulo vai dizer que nós não podemos ser cúmplices das obras infrutuosas das trevas, mas que devemos denunciá-las. É parte do nosso ministério denunciar qualquer coisa que esteja sendo feita em nome de Deus, mas visando o estabelecimento de uma agenda de poder. Agora, quanto ao Nicolas Ferreira, de fato, antes de você trazer essa questão dele estar sendo apelidado de Pequeno Davi, eu estava pensando justamente nisso. O mundo evangélico e o mundo político, de um modo geral, ele é conduzido à base de narrativas. E já há uma narrativa pronta para introduzir o Nicolas como a nova esperança da igreja evangélica. E é justamente a que o coloca como sendo o novo Davi. Agora, adivinha para quem sobra? Porque quando você fala de Davi, geralmente as pessoas pensam em Golias. Aham. O grande adversário de Davi não foi Golias. Golias foi aquele que o projetou. Então, hoje, eu diria que, no caso Nicolas Ferreira, recorrendo a fake news, fez da questão do Pix um Golias. Foi a maneira de se projetar. É você eleger um inimigo, mesmo que esse inimigo não seja o que ele diz que é. Mas, de fato, o grande adversário de Davi era Saul. Sim. Aquele que ocupou o trono de Israel antes de Davi. E adivinha quem é o Saul dentro dessa narrativa? É Bolsonaro. O que significa dizer que os dias de Bolsonaro estão contados dentro do mundo evangélico. Esta reação da família Bolsonaro, a ascensão de Nicolas, esse ciúme que eles demonstraram por Nicolas ter roubado a cena durante aquele episódio do Pix, demonstra que Bolsonaro está ocupando o lugar de Saul nessa narrativa. O que significa que haverá uma debandada. Muita gente vai abandonar Bolsonaro para engrossar o couro de Nicolas. Isso é questão de tempo. Nicolas, que não é bobo, está fazendo uma média, está dizendo não é nada disso. Davi fez a mesma coisa. Quando Saul começou a perseguir Davi, Davi disse, não é nada disso, Saul. Eu não quero o trono, coisa nenhuma. Eu sou teu servo e tal. Mas lá na frente, acabou ocupando o trono por uma questão de providência divina, o que não vem o caso agora, né? Então, eu vejo a ascensão de Nicolas de dois ângulos. De um lado, me causa preocupação, porque ele está conquistando muitos corações, principalmente entre os jovens.
Ele virou um ídolo para a juventude evangélica. Mas, por outro lado, me traz uma certa celebração o fato de ver a extrema-direita dividida e ter a esperança de que Bolsonaro nunca mais volte a ocupar a cadeira de presidente do Brasil.